Olá, imagine a seguinte situação. Uma mãe está num shopping, de longe olhando um rapaz que está oferecendo milkshake, um urso de pelúcia para sua filha de 11 anos e a amiguinha dela. E aí, nesse instante, essa mãe, junto com a estrutura do shopping e a polícia, chegam e prendem. No caso, a polícia prende aquela pessoa acusada de pedofilia virtual. É isso aí, gente. Pedofilia virtual não é lenda urbana. Ela existe, está crescente e vem sendo denunciada a cada mês, a cada dia. Hoje nós vamos conversar com o delegado Eduardo Botelho, que é o coordenador da Gerência Especializada de Crimes de Alta Tecnologia, que foi reaberta em janeiro desse ano e já tem uma grande demanda. Delegado, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já começar a falar como é que é feito o trabalho dessa gerência nesses casos e em outros que são aí crimes da internet. Sim, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder esclarecer o funcionamento dessa gerência para toda a sociedade. Enfim, essa gerência foi reativada no mês de janeiro e ela investiga qualquer crime praticado mediante a utilização da internet. Né? Vivemos numa sociedade de informação e essa internet, as redes sociais, o Facebook, o Instagram, são utilizados como anonimato para as pessoas praticarem crime. Crimes contra a honra, injúria, calúnia, crimes de estelionato. As pessoas são vítimas de golpes praticados mediante a internet e até crimes sexuais. As pessoas utilizam de Facebook, Instagram para agendar encontros com fins eróticos e até mesmo com fins de explorar adolescentes e crianças. Então é uma vasta área de atuação e a polícia tem que ampliar a sua atuação para combater esse tipo de crimes. Na gerência, nesse ano já de atuação, quais são os casos assim que mais chegam são denunciados? Em primeiro lugar, os crimes contra a honra. E houve uma novidade que até então eu não conhecia. Muitos crimes estão sendo praticados contra a honra na internet contra grupos políticos. Nesses últimos meses, tem sido muito concorrente a existência de perfis falsos criados no Facebook com fins de caluniar, injuriar e difamar a atual administração, já visando a próxima eleição que se avizinha daqui a um ano. Isso ocorreu em cerca de 15 municípios aqui no estado. Nossa, isso é uma novidade mesmo, né? Demonstra aí as pessoas acham que elas podem ficar impunes nessa situação? Então, eu tranquilamente posso criar um perfil falso no Facebook, no Instagram. Meu nome é Eduardo, eu crio um perfil com o nome João Ricardo. E através disso, eu começo a cometer crimes. E eu me utilizo desse anonimato e espero e torço para que as pessoas não me achem. Mas, felizmente, já existem ferramentas que nos possibilitam a chegar na autoria e as pessoas estão sendo já responsabilizadas. Como é que vocês têm conseguido chegar a essas pessoas? Quais são, para as pessoas saberem, né? Quais são as técnicas, aquilo que vocês utilizam para investigar esses casos de crimes? A nossa legislação permite ao delegado o acesso a dados cadastrais. E esses dados me permitiriam o acesso às pessoas que se utilizaram para abertura de perfis falsos, tanto no Instagram, Facebook e na internet, enfim. Só que o Facebook especificamente, que também administra o Instagram, ele entende que a lei que regulamenta o Marco Civil impede ao delegado esse acesso direto. Então, em alguns casos, eu tenho que representar ao Poder Judiciário pela quebra do sigilo telemático e, caso o Poder Judiciário ele concorde com essa quebra, em 95% dos casos ele concorda, eu vou ter acesso a todos os dados da pessoa que realmente foi utilizada para a criação desse perfil. E com esses dados eu consigo identificar a autoria. Esse caso que eu citei no início, né, da entrevista, ele aconteceu em Cuiabá, né, de pedofilia virtual. Para a gente esclarecer, o que é considerado pedofilia virtual? Porque esse caso, a pessoa, ela começou a entrar em contato com a adolescente pelo Facebook,
né? E aí a mãe começou a desconfiar, a irmãzinha foi lá e contou, aí o cara pedia para ela passar maquiagem, ficava, né, marcou, enfim, um encontro e chegou a uma situação de fato de encontro real, né? Mas, por exemplo, que tipo de situações já podem ser consideradas pedofilia virtual, para as pessoas saberem? Então, existe um crime previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica como criminosa a conduta de qualquer pessoa que marque um encontro com uma criança, ou seja, pessoa inferior a 12 anos, com o fim de praticar relações sexuais ou atos libidinosos em si. E, hoje em dia, esses encontros são marcados mediante internet. Então a pessoa se utiliza, mais uma vez, de um perfil falso, ou até mesmo verdadeiro, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e se marca esse encontro em algum local específico, no caso um shopping center, e muitas vezes a polícia toma conhecimento desse ato criminoso através dos responsáveis que nos comunicam. Então nós esperamos o agente criminoso encontrar a vítima para que seja efetuada a sua prisão nesse momento. Apenas compartilhar fotos de crianças, por exemplo, nuas, pode se configurar também como pedofilia? Também existe um crime tipificado no ECA, que não só crianças ou adolescentes nuas, mas em qualquer contexto erótico. Não precisa ver a nudez em si, mas se você transmitir, propagar fotos de criança ou adolescente em contexto erótico, a pessoa já é responsável criminalmente. Mesmo que for simulação? Sim. E, por exemplo, a legislação é bem severa. Vamos supor que você receba uma foto de uma criança ou um adolescente em um contexto erótico. E você não apague essa foto do seu celular. Se eu olhar o seu celular, achar essa foto, você pode ser autuado em flagrante no exato momento. Isso é muito importante de esclarecer, porque com essa questão de WhatsApp, as pessoas às vezes elas não se atentam para isso, elas acabam perpetuando essas imagens, né, passando para outros grupos ou deixando mesmo em seu celular, né? Uma coisa que nos preocupa bastante é que nós, usuários dessas redes sociais, recebemos centenas de arquivos diariamente, e arquivos com vários sentidos, né? Às vezes alguns são sentidos de justiça, sentidos de economia, sociais, de esportes, e ficamos propagando esse conteúdo sem verificar a sua veracidade ou não. Por exemplo, eu posso receber uma postagem na qual uma pessoa é acusada da prática de estupro. E sem verificar a sua idoneidade ou não, eu já propago para toda a minha lista de contatos. E se essa pessoa for inocente? E se ela for vítima de alguma armação? Nós sabemos que uma mentira propagada 1000 vezes vira verdade. Então, uma pessoa dessa, com uma pecha de estupradora, ela é encontrada em qualquer bairro e ela pode ser linchada. Ela pode vir a perder a vida. Então temos que tomar muito cuidado com o conteúdo que nós recebemos. Já houve no Rio de Janeiro uma situação semelhante de uma mulher que foi confundida, né? Divulgaram aí uma foto aí dizendo que ela tinha, eu não me lembro bem os detalhes do caso, mas que ela teria, acho que matado uma criança ou abusado de uma criança e foi linchada. Sim, ela foi linchada e veio a óbito por um fato falso imputado à sua pessoa. Por isso que nessa era da informação, nessa sociedade da informação que nós vivenciamos hoje, nós temos que tomar muito cuidado com a informação que chega ao nosso conhecimento para que nós podemos filtrá-la e que nós sabemos somente repassar o que realmente for verídico, realmente for de utilidade pública, o que não for que seja verificado e excluído do nosso celular, para evitar esse tipo de situação. Nós tivemos há pouco tempo não, há alguns anos já, mas toda aquela polêmica da Carolina Dickmann, que foi até depois criada uma lei que ela levou esse nome, Lei Carolina Dickmann, né? Quando foi divulgadas as fotos dela em situação íntima, não autorizadas. Mas muitas pessoas elas acham que essa lei ela só se refere a isso, de divulgação de fotos pessoais. Mas essa lei ela é muito mais ampla, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é considerado, o que essa lei trouxe e o que é considerado crime também pela Lei 12.737 de 2012. Então, a tecnologia avançou muito nesses últimos anos e continua avançando. E por isso a nossa legislação teve que avançar para criar novas ferramentas para que nós possamos combater essas novas modalidades delituosas. E com essa tecnologia,
é possível, através de um acesso remoto, eu, da minha casa, subtrair diversos dados existentes em algum notebook. Ou qualquer outro equipamento que possa armazenar dados. E essa lei foi criada justamente para isso, para proteger esses dados privados, e caso eles sejam subtraídos, usurpados, a pessoa será responsabilizada. Mas não é só que existe um arquivo fotográfico, um vídeo, qualquer dado privado, algum dado de alguma empresa, algum dado contábil. Então, é uma lei que possui um contexto bem amplo para que essa conduta delituosa seja investigada e devidamente responsabilizada. Qual a estrutura da GCAT, né, a Gerência de Crimes de Alta Tecnologia, que hoje tem, quais são os apoios que vocês têm para fazer essas investigações de crimes de internet? Então, a pessoa ela pode confeccionar o boletim de ocorrência em qualquer unidade policial existente no estado. E caso ela more aqui em Cuiabá, Várzea Grande, enfim, na região metropolitana, ela deve procurar pessoalmente a gerência, porque ela será ouvida. E, por exemplo, caso seja um crime praticado mediante Facebook, Instagram, eu entrarei em contato pessoalmente com o Facebook, com o Instagram, e esse perfil criado será devidamente preservado para impedir a sua exclusão e impedir assim, a investigação. E os próximos passos serão acesso a dados cadastrais, quebra de sigilo, para que o crime seja, enfim, desvendado. Antes da gente gravar, o senhor contou uma história de uma pessoa que ela foi vítima de um golpe, ela era um intercâmbio, uma viagem. Queria que o senhor contasse para a gente aqui, para a gente depois encerrar a entrevista, dando orientações, como as pessoas podem fazer para se prevenir, para checar informações, para evitar aí que caiam, não só na questão, como a gente comentou aqui, de pedofilia, mas também nesse tipo de golpe. Ok. Essa pessoa, uma usuária do Facebook, assim como centenas de milhares de brasileiros, ela, através da visita a um certo perfil, ela teve acesso a um curso de qualificação profissional que lhe interessava. Um curso que seria realizado fora do país e que possuía um custo elevado, um custo de R$12.000 especificamente. E ela se interessou, entrou em contato com a pessoa responsável por esse perfil e adquiriu esse pacote. Efetuou o pagamento com certa dificuldade, já que não é uma pessoa de muitas posses, só que ela esqueceu de verificar a idoneidade ou não dessa pessoa. E mesmo que ela tenha recebido o localizador da passagem, o localizador do hotel onde ela ficaria hospedada, e o comprovante da inscrição, na verdade nada disso aconteceu. Nossa. Ela caiu em um golpe praticado mediante uma rede social, infelizmente um fato corriqueiro, e agora esse fato está sob investigação para que nós possamos identificar a autoria delitiva. Mas eu creio que se as pessoas fossem um pouco mais diligentes nesses tipos de ocorrência, eu acho que a sua incidência cairia bastante. Cairia bastante, porque você, por exemplo, você teve acesso a essa informação desse curso de qualificação, desse pretenso curso de qualificação. Dá uma ligada, converse com o responsável, tente avaliar se outras pessoas já adquiriram esse pacote, se elas se arrependeram, se elas confirmam a idoneidade dessa empresa. Isso não só em redes sociais, mas em sites pagos, Mercado Livre, Buscapé. Se as pessoas forem um pouco mais diligentes, essa incidência cairá bastante. Esse tipo de site que as pessoas podem fazer avaliação, isso é um facilitador para a pessoa conferir, né? Porque às vezes o golpista, ele inclusive prepara alguém do outro lado para atender um telefone, para se você ligar para aquele número informado, né? Sim. Então é um caminho a pessoa buscar outros usuários que tenham utilizado do serviço. Sim, é uma forma de se avaliar o serviço prestado e ao mesmo tempo de evitar novos crimes, porque quanto mais pessoas avaliam o serviço, os pontos fracos de uma eventual organização criminosa instituída para praticar esse tipo de crime ficará mais claro e ela terá mais dificuldade para perpetuar essa prática criminosa. Para a gente encerrar, delegado, mais alguma orientação que o senhor gostaria de dar? É importante que as pessoas denunciem, porque às vezes também a pessoa, nesse caso, ela teve um prejuízo grande, mas às vezes a pessoa, ela se sente, sei lá, fui enganada, perdi R$40, perdi R$100, e às vezes não faz essa denúncia, né? É importante que a pessoa busque fazer o BO? Sim, porque, por exemplo, num crime de homicídio, é lógico que um tipo delituoso, né, dessa gravidade, chegará ao conhecimento da polícia. Ela é acionada, a localização de um corpo, e a partir daí se inicia uma investigação. Mas em alguns tipos de crime, crimes sexuais, crimes virtuais, se eles não forem noticiados, eles nunca chegarão ao nosso conhecimento.
E se eles não chegarem ao nosso conhecimento, eles não serão investigados. E se eles não forem investigados, a organização criminosa ficará perpetuada, porque eles acharão que a prática criminosa realmente compensa, que eles continuarão praticando os crimes e não serão responsabilizados. E em relação a esses crimes praticados mediante internet, toda e qualquer mensagem, dado que a pessoa receba, ela tem que desconfiar. Porque esse tipo de crime não acontece apenas com pessoas menos favorecidas, acontece com prefeituras. Prefeituras são vítimas. Por exemplo, uma prefeitura recebe um boleto mediante o site oficial da prefeitura, na qual o boleto cobra um imposto federal. E a prefeitura vai lá e recolhe esse imposto, um valor alto. Só que na verdade é um boleto falso. Ou seja, é um crime que pode vitimar pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Empresas de grande monta, empresas conhecidas já foram vítimas desse tipo de crimes. Em relação às crianças e adolescentes, eu acho que é muito importante, imprescindível que os pais tenham um contato muito próximo com os filhos, para que os filhos se sintam à vontade a dialogar qualquer tipo de assunto com os pais, seja ele condizente a sexo, drogas, para que os pais possam realmente exercer sua função de educadores e filtrar essas informações que chegam para os filhos, mesmo sem os filhos ter essa maturidade suficiente para receber as informações. Também acho que isso também seria uma forma de prevenir esses tipos de crimes que acontecem na internet em relação à criança e adolescente. Por exemplo, o desafio da baleia azul, crimes praticados com o fim de aliciamento sexual, etc. Ok, muito obrigada pelas suas informações, muito esclarecedora a entrevista. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia. Nós conversamos com o delegado Eduardo Botelho, que é o coordenador da Gerência Especializada de Crimes de Alta Tecnologia aqui em Cuiabá, e falamos bastante sobre os tipos de crimes praticados pela internet, pedofilia virtual, os golpes. É muito importante que nós estejamos atentos, principalmente a essas questões que são aí divulgadas nas redes sociais, o WhatsApp, o que a gente recebe, olha o alerta que ele trouxe aqui. Uma pessoa ela pode ser acusada por um crime muito grave, sendo inocente, e pode ter consequências graves. Então, se você tem alguma dúvida, você pode procurar. Se você foi vítima de também crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, você pode procurar a polícia, faça o seu BO. Você ficou alerta aí para os pais, acompanhe os seus filhos. Vamos estar atentos, vamos buscar ficar atentos a essas questões, porque a internet é um mundo, né, a parte em que as pessoas estão sendo, sim, responsabilizadas pelos ilícitos que estão praticando pela internet. Então, convido você a compartilhar essa entrevista, porque quanto mais a gente passar informação, melhor. Nós temos a entrevista disponível no site RD News, no canal do YouTube e também no Facebook. A gente se vê na próxima.